Amém, amados? Então, vamos começar com uma oração. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão no nosso coração? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, quero te convidar a estar fazendo isso agora. É a melhor coisa que a gente pode fazer e pedir para o Espírito Santo agir dentro de nós. Vamos lá? Vamos declarar em voz alta? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Esse casal bonito aqui do Welcome, o Fernando e a Vânia e mais todos os demais vão estar lá na frente. A gente quer anotar seu nome, seu telefone. Deixa a gente orar por você, se você precisar de uma visita. Deixa a gente conhecer, você veio até aqui, né? Amém, amados? Você não é só mais uma pessoa bonita em Fazenda Rio Grande, ou não sei de onde você veio, que às vezes veio das regiões, né, de Curitiba ou da região aqui. Deixa a gente orar com você, te conhecer. Tem depois um suco, um cafezinho, uma bolacha ali, em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe um visitante, vai com ele lá no final, na consolidação, para a gente conhecer essas pessoas. Obrigado, amados. Vamos orar para essas pessoas. Pai, abençoa cada um que fez essa oração pela primeira vez, que entregou sua vida a Ti. Que seus nomes sejam escritos no livro da vida, que eles tenham clareza, consciência, Pai, que a vida deles não vai ser mais a mesma. Que o Senhor possa trazer as mudanças que o Senhor já gerou em tantos de nós, de forma efetiva na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Se você tá, desculpa, eu tô meio fungando. Eu tinha sobrevivido bem à primavera. Eu estava falando para a pastora, foi só eu querer ser soberbo ontem, né? O espinho já apareceu. Satanás. Não foi, que eu dormi pouco, mas por causa da correria, assim, o meu corpo sentiu um pouquinho. E sempre, ultimamente, está começando minha maratona na quarta-feira, daí quarta discipulado, essa eu até não tive, mas fiquei com as crianças quinta, sexta, sábado, domingo, com 3, 4 ministrações no dia. Então tá pegando um pouquinho, mas já me recupero. A folga da academia vai dar um up. Estou pregando sobre autoridade. Nós temos toda a autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus é o que tem mais autoridade. Quem pode dizer amém? Sobre todas as coisas. Por quê? Aí você fala, porque ela veio primeiro. Por que a palavra de Deus tem autoridade sobre todas as coisas? Veio primeiro. O mundo foi feito pela palavra. Mas aqui eu quero trazer um exemplo rápido do Antigo Testamento, colocar nas nossas vidas e aplicar de forma rápida. Todas as vezes que Jesus interagia com as pessoas, ele ministrava, ele curava, ele fazia diversas coisas. Quem já viu alguma história, um desenho, alguma coisa, ouviu falar? Mas Jesus, em geral, para a maioria das pessoas, ele falava algumas coisas. Para alguns ele falava, não precisa contar para ninguém o que aconteceu, mostrando a dedicação e a importância que cada um tinha individualmente. Quem pode dizer amém? Tipo, não precisa fazer propaganda das coisas que eu estou fazendo para você, que eu estou fazendo por você. Mas algo também que Jesus geralmente falava no final, depois que ele falava, geralmente ele falava, pela tua fé foi salvo, ou seus pecados estão perdoados. E depois que ele falava também, vai, não peques mais. Por que você está falando isso, pastor? Muitas vezes na nossa vida, amados, a maioria de nós crê numa intervenção divina. Por isso você está na igreja. Mas uma das coisas que me assusta às vezes, assim, na vida de igreja, é quando a gente fica esperando que um anjo resolva tudo para nós. Jesus já fez tudo. Nos salvou, nos curou, nos resgatou. Vocês estão comigo, amados? Né? O exemplo é o povo. Quem já viu algum desenho de Moisés, ou um filme? E o povo sai do Egito, tem 10 pragas, um monte de coisa sobrenatural acontece. E depois Deus fala assim, vão me adorar no deserto, e depois vão para a terra prometida. Quando chega na hora de ir para a terra prometida, 10 dão um relatório ruim, 2 têm visão, um só tem, como eu aprendi esses dias com um pastor, não lembro quem, por isso que eu não sei. Ele fala assim, vista é do homem, visão é de Deus. Então eles não têm visão, e eles perdem a terra prometida e não conquistam. E hoje eu quero pregar sobre isso, autoridade para conquistar. Amém, amados? Deus fez Adão e depois fez Eva. Não fez Eva e Adão, né? Fez Adão e depois Eva. A ordem importa muito porque diz respeito à autoridade, não é? Ele poderia ter feito os filhos já, sim ou não? Sim ou não? Deus pode tudo ou não pode? Sim, mas não, ele fez Adão, depois ele tirou Eva, né? Até para Adão viver um tempo no paraíso assim. Tipo, ufa. Sabe, naquele tempo dele assim, ninguém falando, ninguém perguntando, ninguém cobrando dele, né?
já carpiu o negócio, já fez não sei o quê. Para ele usufruir assim com liberdade. Não estou brincando, não está na Bíblia isso, mas... Amém. Daí ele fez a melhor coisa que ele podia fazer, excelência da criação, a mulher. Amém, mulheres? Eu gosto muito de mulher, tem uma só para mim e peguei tamanho grande ainda. Nem fui lá e falei, me dá o meu tamanho, eu já falei, não, o maior que tiver, de tanto que eu gosto. Minha esposa, coitada, era o que tinha na loja. Pouco problema, ela disse, né? Pouco problema. Eu brincava, falava, Deus me deu tudo dobrado, e ela fala, Deus me deu tudo dobrado. Então, Deus faz, né? Deus dá a cruz que você consegue carregar. Deus poderia ter feito os filhos, sim ou não? Sim ou não? Mas ele deixou que a continuidade da criação fosse feita a partir da sua ação. Ele quer que você seja coparticipante. Quem pode ser amém? Isso é um cordeiro. Então, Deus poderia fazer todas as coisas para você? Poderia. Mas é tão gostoso conquistar? É ou não é verdade? Meus filhos estão crescendo, amados. Né? Eu sou meio natureba, não sei se vocês sabem, eu faço um monte de coisa minha, eu faço meu desodorante. Eu faz tempo que eu não faço meus sabonetes, meu shampoo, mas eu também tenho mania de fazer, né? E eu gosto de fazer todas as minhas comidas, minhas coisas. Como diz minha esposa, eu tô tipo o Sr. Miyagi. Assim, bem aqueles velhinhos, né? Japonês e tal. Mas aí eu inventei, faz um tempo que eu faço meus chocolates. Aí meus filhos esses dias inventaram, quero fazer chocolate. Eu tenho que pôr eles lá do lado do fogão, segurar, deixar. Eles querem participar das coisas, querem fazer. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a gente vai amadurecendo, a gente quer conquistar. Quem pode dizer amém? Na nossa cultura, a gente aprende, na verdade, que Deus tem que dar tudo e fazer tudo, mas Deus quer que você conquiste. Lá em Apocalipse, ao vencedor, do grego é ao conquistador. Então, eu quero passar rapidamente aqui o culto, e nós vamos fazer e orar, fazer e orar, fazer e orar. Quem pode dizer amém? Rápido, não vou crer que eu vou fazer em 35 minutos. 6h35 nós começamos a orar para o final do culto. Quem pode dizer amém? Em nome de Jesus, né? Profetiza. Então, vamos lá. Vamos ler aqui alguns textos juntos. Se você ler junto comigo alto, olha para quem está do seu lado e fala assim, na igreja, irmão, você não tem aquele trauma daquela professora que falava que você não conseguia ler. Amém? A gente declara a palavra em voz alta. Esses dias, meu Deus, eu recebi a gravação dos 33 minutos que a gente demorou para ler a Bíblia. É muito gostoso. Quem estava na vigília? O barulho é só assim, mas é uma delícia. Que a palavra inteira sendo declarada. Então vamos lá. Somos libertos por Jesus. João 8,36 diz, se pois o Filho verdadeiramente, desculpa ali a minha, eu mexi ali na coisa e ficou ente depois, mas verdadeiramente sereis? Então você é liberto espiritualmente. Deus já quebrou tudo, já fez tudo. No mundo espiritual você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas a tua alma tem que ser mexida, as tuas emoções têm que ser alteradas. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? Para poder experimentar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus, que já está como? Disponível, só não estou aproveitando porque eu ainda não mudei. Mas hoje vou mudar em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler mais um texto importante. Vocês estão comigo? Olha para quem está do seu lado, fala assim, você já aceitou Jesus, irmão? Nós acabamos de orar. Fala assim, você já é livre. Amém? Pastor, preciso voltar aqui na igreja, eu que estou vindo pela primeira vez? Só se você quiser. Repare que as pessoas bonitas sempre ficam aqui. Né? Se você que trouxe essa pessoa, fala, olhe por mim mesmo. Né? Amém. Vamos lá. Próximo. Olha lá, esse é bom demais, vai. Então, primeira coisa que eu quero colocar bem claro, Jesus já nos libertou. Pagou o preço no mundo espiritual, ele não vai voltar e fazer mais nada no mundo espiritual, depois ele volta para governar nessa terra. Próximo de uma festa de tabernáculos, quando chegar a festa da lua nova, ao ressoar da trombeta. É o que fala na Bíblia, tá bom? É assim que vai ser, né? Perto desse período assim, festa de tabernáculos provavelmente, que é a festa das trombetas. Olha o que ele fala em Lucas 10:19, quando ele enviou os discípulos pela primeira vez, que ele soprou o Espírito sobre eles. Leia comigo lá, por favor. E eis aí vos dei. Aqui ele está falando do mundo espiritual, posso ouvir um amém, amados? Não é serpente e escorpião de verdade, você sair pisando em cobra e escorpião, né? Ele tá falando porque eles estão falando que os demônios obedeciam eles. E ele fala, vai, vamos começar. E eis, aí vos dei autoridade para pisar. E sobre
Pera, pausa. Sobre o quê? Não entendi. Aqui está escrito também igual? O que está escrito aqui? E aqui desse lado está igual também? O que está escrito? Aqui também é todo o poder do inimigo? Aqui também? Ah, então não é algum poder do inimigo, é o quê? É o quê? Todo o poder do inimigo. Ai, mas eu não avanço porque o Satanás está me atrapalhando, porque o diabo está contra mim, porque ó dia, ó azar, ó vida. Não. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra eu vos dou. Ide pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Aqui ele está falando todo o poder do... E ó a ênfase de Jesus, letrinha vermelha na Bíblia. Ó, e... Não entendi. E... Absolutamente... Você tem a liberdade de conquistar. Você tem a liberdade de conquistar. Não fica esperando, irmão. Já imaginou, irmão? Deus tirou a Eva do Adão, falou, tá aqui a varoa, ó, porque do varão foi tirado, olha aqui, carne da minha carne. O Adão, ele só falou, isso aí é carne da minha carne, sangue do meu sangue, aleluia. Estamos no Éden. Daqui a pouco já teve filho. Deus podia ter feito todas as coisas, mas Ele quer que você participe. Em todas as coisas com Deus, Ele quer que você conquiste, para você se tornar um conquistador. Aquilo que você recebe de graça é a salvação, quem pode dizer amém? Porque você não podia pagar, mas todas as outras coisas, você tem que achar a sua terra prometida. Amém, amados? Quero orar aqui já, hoje, por isso o louvor já está aqui, vamos orar já? Cadeias quebrar, vamos? Amém? Se tem algo que você pensa que você está afligido pelo inimigo, ou tem coisa que você tem essa impressão que parece ter uma resistência, vamos ler esse texto junto? E crer que nós temos toda a autoridade no nome de Jesus? Então vai. Eis aí vos dei. Vamos declarar juntos então, coloque-se de pé, por favor. Hoje nós vamos levantar e sentar, olha para quem está ao seu lado e fala, você vai dormir bem hoje, fique tranquilo. As crianças nós já cansamos ela, eu já te ajudei, hein? Né? Já te ajudei. Então vamos repetir assim, diga assim, na autoridade do nome de Jesus. Eu posso pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu tenho autoridade e nada, absolutamente nada, pode me causar dano. Vou orar, amém? Você percebe que parece que tem coisas que estão travadas na sua vida, que estão te impedindo, ou você tem medo das coisas espirituais, ou achando que o inimigo está te afrontando, é tudo mentira. Ele está se fazendo em algo, ele não tem poder nenhum. Amém? Está ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar, mas você não precisa ser tragado por ninguém, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém, vamos adorar, 1 minuto, vai. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É verdade, papai. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo intento de Satanás, obra do maligno, trabalho feito, qualquer coisa, das trevas querendo prevalecer sobre a luz, nós declaramos, não tem efeito nas nossas vidas, e nada, absolutamente nada, pode nos causar dano, em nome de Jesus, e quem concorda diz? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pode sentar, vamos lá. Já foi 10 minutos. Glória a Deus.
Pastor não gosta de ficar levantando e sentando. Pensa em quem ouvia a pregação de Jesus 3 dias pregando, pessoa sentada na grama, nas pedras. Nós estamos no mais confortável da história. Amém? De verdade, do cristianismo nós vivemos numa época muito boa. Tá frio, mas você tem blusa. É ou não é verdade? A maioria veio de algum veículo aqui. As pessoas para ouvir Jesus era de barco, andando. Nós estamos bem demais, graças a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: e além do mais, você está sentado lá de alguém bonito, irmão. Né? Vai, próximo, vamos lá. Glória a Deus. Autoridade para conquistar. Ó, você tem autoridade para receber perdão. Qual é o cenário aqui, rápido? Mulher pega em adultério, situação terrível, envergonhada, pegam ela no ato do adultério, talvez estivesse nua. Amém, amados? Olha a vergonha. Jogam ela no meio do monte de homem, de um monte de coisa e falam: vamos apedrejar essa mulher, vamos matar ela. Vamos matar. Jesus fala: quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como Jesus não é o acusador, amém, amados? Ele veio para salvar, ele abaixa a cabeça e nem olha para quem foi. E a Bíblia fala que do mais velho ao mais novo foram saindo um por um. Quando eu tenho encontro com Jesus, todas as minhas acusações vão indo embora. Das primeiras até as últimas. Aquilo que me assolava há muito tempo vai embora. Quem pode dizer amém? Aí ele olha para a mulher, ele levanta a cabeça, ele não vê mais ninguém. Daí ele fala assim, ó: e erguendo-se Jesus e não vendo, perguntou-lhe: quem pode dizer amém? Aqui começa a autoridade para conquistar. No que, pastor? Eu estava na pior situação possível, mas quando Jesus me toca, faz algo na minha vida, eu tenho a liberdade de continuar. Quem pode dizer amém? A liberdade de continuar. Você não precisa mais viver acusado, você não precisa ficar preocupado, você não precisa viver humilhado, mas ele começa a falar para ele: ó, esse encontro marcou a sua vida agora, então agora você não pode andar mais do mesmo jeito. No templo o povo entrava por um portão e saía por outro. Por quê, pastor? Porque eu não posso entrar do mesmo jeito que eu não posso sair do mesmo jeito que eu entrei. Amém, amados? Não posso. Então as coisas têm que mudar em nome de Jesus. Para nós, em todos os ambientes, um encontro com Jesus tem que nos marcar. Vamos orar? Quero orar por duas coisas, porque perdão é inerente para nós, perdoar e ser perdoado. Até porque a gente vai ceiar, a gente já faz isso agora. Vamos colocar de pé? Ele me ama? Vamos adorar? 2 minutinhos. Vai. Deixa essa canção ministrar o teu coração em nome de Jesus. Era malamaço.
Pai, no nome de Jesus, se alguém está sofrendo com acusações, com falta de perdão e principalmente não conseguindo se perdoar, eu te peço, Espírito Santo, traz o conforto e o consolo em nome de Jesus. Vai nos lugares onde eu não posso ir, visita esses corações do mais profundo. Pais, irmãos, amigos, relacionamentos, coisas que foram quebradas, eu te peço, tira toda a vergonha, tira toda a condenação, move com liberdade, derrama no teu amor e a tua graça, o perfeito amor, lança fora todo medo. E a tua palavra nos garante que o Senhor nos ama de forma incondicional. Eu não posso fazer nada para o Senhor me amar mais e nada para o Senhor me amar menos. Então eu te peço, age com liberdade em nome do seu povo, que nós possamos ter a consciência que somos sua herança. Ele é o nosso galardão, e o seu olhar de graça nos atraia. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Pode sentar alguns minutos. Vamos deixar as águas irem subindo em nome de Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: Ele te ama, irmão. Fala: você não pode ser o mesmo. Amém? Você tem autoridade para conquistar perdão. Próxima história é uma história maravilhosa. Amém, amados? Um homem está paralisado. 4 amigos se voluntariam. Não fala a Bíblia se ele queria ou não. Vão lá e pegam o homem lá paralisado. Leva ele para a casa de Jesus. Está lá naquela casa em Cafarnaum. Está muito cheia. Tem toda a dificuldade, tem toda a desculpa para não fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? Toda a desculpa para ir embora. Não tem como. Estamos aqui. Como é que nós vamos fazer para levar esse homem aqui nessa maca? Eles têm uma ideia. Escalam a casa de Jesus. Abre o teto. Desce o paralítico. A Bíblia não conta que o paralítico queria ir. Pelo menos não fala nada. Mas coitado, ia fazer o quê? Não é verdade? No máximo ia estar reclamando, né? Isso é o duro de quando a gente está paralítico. Eles levam a gente para onde quer e fazem com a gente o que a gente quiser. Ainda bem que esses eram 4 amigos. Quem pode dizer amém? Eu já preguei uma palavra falando disso e falar qual é a vantagem de eu levar alguém para Deus, de eu me aproximar. A primeira é que começou com 4 e no final eles eram 5. Quem pode dizer amém? Né? E aqui é algo bem importante também, que eu quero colocar para o seu coração. Você tem a autoridade, no nome de Jesus, de trazer as pessoas a Ele. A Bíblia fala, ela não fala que ele viu a fé do paralítico. Talvez o paralítico tivesse cara feia, bravo. O que os caras me tiraram de casa? O que estão me fazendo essa loucura? Vão me descer pelo telhado, já sou tetraplégico, só falta agora eu morrer. Não é verdade? Desceram ele. Mas a Bíblia diz, vendo Jesus a fé deles, olhou para o paralítico e disse, amém, amados? E aí todo mundo ficou estranhando com as coisas que ele disse, e termina assim, vai, ora, para que saibais. Disse então ao paralítico. Não entendi. O que ele falou? Quem veio na quinta no culto? Dispõe-te. Lembra que falou para... Lembra? Jonas? Dispõe-te, Jonas. Levanta. A Bíblia diz que ele se levantou e foi para o lado errado. Mas nós não. Amém, amados? Vamos fugir da barriga da baleia. Né, Pedro? Igual o Pedro me contou ainda, testificando. Graças a Deus. Eu amo quando Deus fala assim com as pessoas. Quem já veio num culto e Deus falou algo antes para você? Graças a Deus. Eu não tenho preocupação de que só eu tenho a palavra. Eu tenho preocupação que a palavra testifique nos corações.
Mostrar que é Deus, e Deus mostrando o quanto Ele se importa com você e comigo. Amém, amados? Com a igreja. Mas aqui eu quero falar algo importante. Você tem autoridade para conquistar. Nada pode te parar. Vou falar de novo, nada pode te parar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, renovam suas forças. Amém, amados? Assim como águia, voarão, correrão e não se cansarão. Salmo 1 fala assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, andar, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos. Repare que o movimento vai sendo parado a todo momento, porque biblicamente parar é morrer, porque na verdade quando você para de verdade, o que acontece? O que acontece se o teu corpo parar? Você tem um sistema parasimpático que nunca para, não é assim? Por mais que esteja dormindo, está funcionando o coração, o pulmão, se parar, o coração de bater, você é o quê? Morreu. Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos orar? Você tem autoridade para conquistar. Jesus fala assim, ó: toma o teu e vai para a tua casa. Agora você tem liberdade. Não é mais os outros que te falam onde você vai e onde você não vai. Agora você vai. Aquilo que te carregava, você vai carregar agora. Mudou a inversão de autoridade. Vocês estão aqui comigo? Mas eu amo o modo como Jesus fala, porque Jesus podia pegar. E o paralítico podia ficar deitado, sim ou não? Claro que podia. Ele falou: não, minha vida mudou, eu não vou ficar desse jeito. Eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não preciso ter medo dessas coisas, não preciso mais andar com isso, eu tenho que tomar uma atitude. Posso ouvir um amém? Eu compartilhei no outro culto. Meu Deus, tenho 7 minutos, então vamos lá. Eu, graças a Deus, aceitei Jesus muito cedo, com 13 para 14 anos. Então, eu não tive envolvimento com droga, não tive envolvimento com bebida, eu não tive envolvimento com perversão assim, não tive mesmo, tive relacionamento com 2 mulheres na minha vida, 2 só. Infelizmente, né, pastor, eu preferia que não fosse. Mas, pastora já não. Morreu, nasceu de novo, então só teve comigo. Graças a Deus. Mas assim, o que mais eu tive, vícios eu tive alguns, né? Fora os medos, as coisas que eu fui liberto, mas vícios eu tive 2, que eu posso falar. Um era gibi, por incrível que pareça. Parece bobagem isso aí, gibi ser vício, mas gibi vicia também, né? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, assim, fui cheio de espírito também, bem no período que eu fui cheio de espírito, eu vendi 510 revistinhas que eu tinha. Então, mas eu era colecionador de verdade, assim, de ter revista fechada na embalagem, coisa assim. Na época, eu vendi por R$70, o salário mínimo era 120, como se eu vendesse tudo minha coleção por uns 1.000 e pouquinho, que é bem pouco pelo que vale. Aí meus filhos ficam olhando coisa assim na internet e falam: pai, você tinha? Eu falei: tinha essa daí. Mas eu entendi que eu precisava me libertar de algumas coisas. Amém, amados? E não só os gibis, mas os gibis também as coisas. Amados, eu não tenho problema você ler gibi, contanto que você saiba o que você está lendo. Quem pode dizer amém? Porque ali tudo tem um simbolismo, tem uma coisa, tudo envolve sensualidade. Eu acho que até que foi isso que me ajudou a me colocar num outro vício que eu tinha, que era o de pornografia. Que eu também fui liberto depois, uns tempos depois. Mas qual foi a minha atitude para ser liberto dessas coisas? A minha atitude para ser liberto foi: tira todas as revistas lá do fundo do armário, taca fogo. Na minha época era assim, hoje a arma está na mão das pessoas, mas na minha época era assim. Outras coisas que eu tive atitude, quando a pastora, a gente começou a namorar outras coisas, eu tive que tirar meu e-mail, que era de uma... É que é ruim falar porque está gravando ali, mas de um site assim que era bem conhecido, com 3 letras, termina com U, começa com U e termina com L, né? Porque sempre tinha coisa de mulher, coisa feia, então eu tive que mudar toda a minha vida. Vocês estão aqui comigo, amados? Falei: cara, eu não posso que isso nada me domine, porque para abrir meu e-mail eu tinha que entrar no site, já vinha coisa besteira, já vinha coisa, né? Eu tive que mudar toda a minha vida. Eu comecei a entender que eu não podia mais assistir filme, porque tinha sensualidade, coisa que mexia comigo, mexia com a minha libido, mexia com o meu corpo, eu não ficava tão normal. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu saí do Orkut, né? Eu tinha 2 Orkut, que só podia 5.000 amigos. Naquela época, né, eu já estava no meu 2º já. Eu sempre viajei, tive um monte de amizade, um monte de coisa, conheci um monte de gente. Então, eu falei: eu não posso ter nada dessas coisas. O que você está falando isso, pastor? Depois que você tem um encontro com Jesus, Ele move uma área da sua vida, você tem que assumir a autoridade sobre aquilo. Posso ouvir um amém?
Por que eu posso falar isso com liberdade? Porque eu sou livre. O que me carregou não me carrega mais. Estou conseguindo fazer entender? Mas o que me paralisava em áreas da minha vida não pode continuar me paralisando. O que eu quero orar agora? Pelas áreas que estão paralisadas da nossa vida. Não vamos viver mais assim em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Se tem uma área de relacionamentos, se tem uma área de trabalho, se tem uma área, às vezes, do seu cognitivo mesmo. Eu amo a história do Dan Duque, do meu pastor, que ele fala, eu nunca tinha, até os 27 anos, eu nunca tinha lido um livro. Eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. Ele não conta, ele fez depois graduação, mestrado e doutorado. Se até os 27 anos nunca tinha lido nada. Um encontro com Jesus pode mudar a tua história para sempre. Mas você tem que se levantar. Posso ouvir um amém? Amém? Ó, jovens que estão ouvindo o pastor, que às vezes umas coisas não tem nada a ver com vocês, graças a Deus, porque isso é uma bênção, né? Vocês estão bem, graças a Deus, estamos bem, estamos em pureza, estamos em santidade. Vocês não precisam se comportar igual ninguém da escola, tá bom, gatas? Ninguém. Vocês se comportam no padrão que a gente aprende com Deus em casa. Não é verdade, amados? Né? Não precisa ceder à pressão de ninguém, nem menino nem menina. Minha alegria de ser uma igreja assim que é grande é que ela começa a influenciar a cultura mais, ela tem uma cultura própria, graças a Deus, do reino, não é verdade? Onde a gente é aceito, onde a gente é entendido, mas às vezes a gente paralisa umas áreas da nossa vida. O que é paralisar uma área? É lesar a possibilidade de movimentação, é não ter mais nem aquele impulso nervoso que leva aquilo a acontecer, e aquilo vai definhando. Então as áreas paralisadas, às vezes elas morrem mesmo, mas hoje é um dia de mudança em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Coloque-se de pé, por favor. Vou pedir mais 5 minutos, que eu vou mais 2 slides. Vocês estão felizes? Eu também. Vamos orar? Se tem alguém com uma área paralisada na sua vida, levante sua mão. Eu quero orar com você. Nós vamos bater, Charles? Amém? Levante sua mão que eu quero orar, depois nós vamos declarar. Nós vamos bater até o Senhor abrir. Quem pode dizer amém? Não vamos parar. Se tem áreas de relacionamento com a família, de trabalho, de negócios, de timidez excessiva, de medo, seja o que for, olha para quem está do seu lado e fala assim, hoje acabou, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, meus pecados já foram perdoados. Fala assim, hoje eu saio com esse leito aqui na minha mão. Ó, o paralítico morava numa casa, a gente não sabe com quem, mas ele só aproveitava um lugar e tinham que deslocar ele para ir. Jesus fala assim, volta para tua casa. Não sei quanto tempo que não fazia, que ele não voltava andando. Não sei quanto tempo que ele não fazia, eu quero ir ali e eu vou. Não fique paralisado em nome de Jesus. Amém, amados? Se tem uma área paralisada, levanta sua mão, vamos orar e crer profeticamente. Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, eu dou ordem no mundo espiritual, Pai, e concordo com a Tua palavra, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que o Senhor cura toda a paralisia. Então eu te peço que se tenha áreas paralisadas da vida dos seus filhos, seja nas emoções, seja no cognitivo, seja no corpo físico, seja na alma, em qualquer área, eu te peço que caia por terra em nome de Jesus, que seja quebrado, e assim como o Senhor disse aquele paralítico, eu digo, teus pecados estão perdoados, levanta-te, anda e volte para a tua casa, volte para a casa do Pai, volte para o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida, volte para aquilo que Ele quer, volte para a tua missão do reino. Eu vejo ministérios sendo restaurados, eu vejo o Senhor trazendo de volta pessoas para casa, eu vejo acolhimento, eu vejo rompimento, eu vejo mudança. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você
levar assim mesmo, subindo. Põe a mão no Emerson aí, Evelyn, vamos orar. Eu te oro aí pelo seu cunhado, em nome de Jesus. Põe a mão no Emerson aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que ninguém pode fazer na vida do teu filho. Traz mudanças, transformações, as coisas que ele tem desejado. Eu e a Evelyn já tem vivido coisas inigualáveis que o Senhor fez. Romperam em tantas áreas que eram necessárias. As coisas foram criadas, as limitações do falar em público, as coisas já foram quebradas. Houve aceitação. Te peço que a mesma unção esteja ali. Que toque essa família, que traga restauração, que traga alinhamento. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer em nome de Jesus. Senhor, levante em nome de Jesus de forma poderosa. Senhor, levante a mão do cansado. Que o Senhor não deixe desfalecer. O Senhor não quebra a cana quebrada, o Senhor não esmaga a cana quebrada. Então eu te peço, dá graça em nome de Jesus, faz aquilo que ninguém pode fazer, move com liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Vamos lá. Não teremos mais áreas paralisadas. Amém. Penúltimo slide. Vista é do homem, visão é de Deus. Perder a visão é perigoso, porque a Bíblia diz que por falta de visão o povo perece. Eu não consigo andar profeticamente para o plano que Deus tem para a minha vida, aí eu me perco. Amém, amados? Há caminhos que parecem para o homem caminho de bem, mas levam a caminhos de morte. Mas quando eu tenho uma revelação do meu propósito em Deus, da estatura de varão perfeito, eu vou caminhando para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação, para a vocação que permanece. Quem pode dizer amém? Por que você está dizendo isso, pastor? Uma das curas mais maravilhosas de Jesus, era muito normal ter cego na época de Jesus, por causa do deserto, daquela região mesmo. Então as pessoas chegavam numa certa idade, iam perdendo, não sendo estranho, às vezes quando você está lendo a Bíblia, meu Deus, tinha cego por tudo que é lado, é ou não é verdade? E tinha mesmo, mas tinha um cego que era de nascença, Jesus cura ele, um cego de nascença, nunca tinha visto. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu quero te falar que você tem autoridade para chegar naquilo que nunca houve na tua vida. Aquilo que não nasceu com você, aquilo que não é normal na sua vida, aquilo que não é normal na sua família, aquilo que não é o normal no ambiente que você está, aquilo que não é o normal na cidade que você está, aquilo que não é o normal no meio dos seus amigos, mas você vai viver coisas poderosas. O que acontece com esse cego? Ele é curado! Os pais ficam assustados, todo mundo fica assustado, Jesus fala para ele, agora vai lá e cumpre o que a lei fala, oferece sacrifício. Querido, com Jesus é assim, ele faz o que tem que fazer, mas vai lá e pega a terra prometida. Posso falar um amém? O que ele está falando é, vai em conquista. O problema dos espias é que eles não tiveram visão, só vista, e a vista viu todas as limitações que tinha. Se eles tivessem tido visão, eles iam lembrar, mas Deus tirou a gente do Egito, Deus acabou com o faraó e seus cavaleiros, entrar na terra prometida é a coisa mais tranquila que tem. Mas Deus não foi lá e derrubou as muralhas sem antes eles marcharem. Vocês estão aqui comigo, amados? Que eu quero, chacoalha quem está do seu lado aí, vai. Fala, irmão, você não pode ficar assim. Fala para outra pessoa, fala, você não é um membro da igreja. Amém? Fala que nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos que trazer o reino para a terra. Amém, amados? Essa é a oração, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra. Amém? Lê lá, vamos lá. Mais tarde, Jesus, ele disse: coisa pior. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, mas assume a responsabilidade por aquilo que Ele vai fazer. A quem muito é dado, muito é cobrado, como diz o tio Ben, né, do Homem-Aranha, com grande poder vem grande responsabilidade, né? Está citando Paulo lá falando. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele está falando assim, eu fiz algo incrível na sua vida. Amém? Você viveu em escuridão, agora anda nos meus caminhos, anda corretamente em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Você não quer voltar para aquele lugar de escuridão, de perda, de outras coisas. Morrer, ele ia morrer um dia, todo mundo morreu. Todo mundo que Jesus curou, morreu. Mas eu creio que ele viveu aquilo que ele tinha em Cristo Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor?
O que eu quero orar agora? Não se limite pela sua visão. Não perca de entrar na sua terra prometida. Não perca de entrar na sua terra prometida. A sua terra prometida não é às vezes igual a minha. Onde é a sua, pastor? Minha aqui, ó, na fazenda. Até que essa cidade seja ganha. Seja salva. Eu imaginava pela minha cabeça que minha terra prometida ia ser... Minha meta era ser professor da Universidade Federal do Paraná. Passar no concurso lá e ficar professor. Nem imaginava que Deus tinha algo. Imagine eu limitado a no máximo dar aula para 100 pessoas. Cada turma com 25, 30. Para eu ficar 6 meses ou 1 ano com aquelas pessoas para ganhá-las para Jesus, enquanto eu posso fazer toda quinta, todo domingo para centenas. E não estou isentando, que tem gente que a terra prometida dele é aquele lugar. Amém, amados? Mas a minha não era esse o meu monte. Meu monte era diferente, Deus sabia. Por que você está falando isso, pastor? Vamos orar? Deixa eu explicar algo aqui, ó. Não tenha nenhuma limitação. Não culpe o diabo por nada. Se levanta e vai. Posso ouvir um amém, amado? O que Deus tem para a sua vida? Se levanta e vai. Se mexe em nome de Jesus. E se mexe para o lado certo. Como eu preguei na quinta, em um dia você pode resolver. A cidade de Nínive tinha um dia de caminhada, né? O Jonas resolveu fazer o contrário. Vamos nos colocar de pé? Vem o teu reino, Charles. Vem o teu governo, né? Quem crê que Deus vai fazer algo que você nunca imaginou? Eu também, em nome de Jesus. Mais 2 slides, deixa eu acelerar que eu já passei muito. Então vamos orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traz a cura, traz visão para os seus filhos. Amplia, Pai, em nome de Jesus. Amplia em nome de Jesus. Traz perspectiva das coisas que o Senhor tem. Move de forma sobrenatural em nome de Jesus. Eu te peço que haja transformação, que haja mudança. Como o Senhor nos ensinou a orar, nós vamos orar e nós vamos declarar que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor mostre, que o Senhor comece a mostrar por outra perspectiva aquilo que o Senhor tem, que eles possam estar alinhados contigo e que o teu reino se faça manifesto na terra em nome de Jesus. Mostra da tua glória, Pai. Traz o reino dos céus, abre os olhos espirituais, nos tira do ver, porque o homem não vive por vista, mas por fé. Teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, vem na glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Pode sentar. Último. Era calamaço. Opa, volta lá, por favor. Desculpa. Ótimo. O ladrão vem. Não entendi. O ladrão vem para. Mas eu venho. Quem Jesus falou, eu vim. Ó a minha missão. Ó por que eu fui comissionado. Eu vim para. Não entendi. Vida em quê? Em escassez. Perdendo as coisas, quebrando as coisas, sofrendo com as coisas. É isso que ele fala ou não? É esse o preço que eu paguei. Eu vim dos céus, abri mão da minha glória, de todas as coisas, de tudo que eu tinha poder, para vir nessa terra, para você viver mais ou menos, só sobrevivendo. Oh meu Deus, mais um dia que eu sobrevivi, glória a Deus, que milagre, aleluia. Você acha que é isso que um pai quer para um filho? Se eu que sou pai faço o máximo possível para que meus filhos não tenham a menor dificuldade em nada, quem dirá Deus que é pai? Quem é pai ou mãe aqui? Se esforça, trabalha, não é verdade? Tudo. Eu vim para dar vida e vida em. Para isso você tem que mudar a sua vista. Vou explicar aqui para vocês, ó. Em Israel, 3 vezes no ano,
todos os homens saíam das suas casas e subiam para Jerusalém. Vocês estão aqui comigo, amados? Por quê, pastor? Porque quando eu estava trabalhando lá, se eu sou um judeu daquela época, vocês estão comigo, amados? Estou trabalhando lá no meu campo, eu tenho um campo de lentilha, então eu cuido das minhas lentilhas, eu faço minhas coisas, eu faço a minha colheita de lentilha ali. É o meu campo, é aquilo que eu trabalhei, é a minha visão, é a minha porção. Vocês estão comigo? Mas todas as vezes que tinha festa, as 3 festas que eu tinha que subir os homens, que todas são festas de celebração, de colheita também, colheita dos grãos, depois colheita dos frutos, vocês estão comigo, amados? Então, o que acontecia? Todos nós subíamos para Sião. Então eu pegava minha porção aqui, ó. Era só a minha porção do que eu fiz. Minhas premissas, meu feixe, amém, amados? E começava. Todos os homens se levantem aí, por favor. Se levanta os homens. Aí já começa a mudar, sim ou não? Sim ou não? Então você imagina assim, pode sentar, só para mostrar. Ó. Quando eu ia para Sião, eu tinha uma noção daquilo que o Senhor fez na minha vida, e glória a Deus, é lindo, mas ainda não é abundante. Mas quando eu vinha com a minha porção aqui, ó, e eu começava a subir para Jerusalém, porque Jerusalém é alto, quem pode dizer amém? Eu começava a olhar já o meu campo de uma outra perspectiva. Eu começava a olhar toda a terra e as coisas que o Senhor tinha, e eu vinha com os meus feixes. Aí quando eu chegava em Jerusalém com todo mundo, eu via a minha porção, que eu colocava a minha, dava a porção para o sacerdote comer, o outro dava também, e eu via a abundância. Por que eu gosto de santas convocações de culto a Deus? É gostoso cultuar em casa, é gostoso do grupo pequeno, é tudo uma benção, mas quando você vê todo mundo, estão conseguindo fazer entender? Muda a perspectiva. Eu não estou mais só olhando a minha coisinha. E eu olhava e falava, mas eu só cultivo lentilha, o Senhor foi bom comigo, mas o Senhor tem trigo, o Senhor tem cevada, o Senhor tem todos os outros grãos, está todo mundo apresentando. Vocês estão aqui, estão conseguindo fazer entender, sim ou não? O poder que existe no corpo de Cristo, e terão todas as vossas necessidades supridas em Cristo. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Se tem área que está sendo roubado, não é Deus. Se tem área que está sendo destruída, não é Deus. Se tem área que está morrendo, não é Deus. Você tem autoridade para ultrapassar tudo isso. O que eu tenho que fazer? Subir, adorar. Vocês estão aqui comigo, amados? Colocar essas coisas diante de Deus. Vamos colocar de pé? Como nós já oramos por outras coisas, quero orar aqui. E vou deixar você subir agora, em nome de Jesus. Eu só vou profetizar que o Senhor te dê visão. Quem pode dizer amém? Que você saia dos seus olhos naturais, em nome de Jesus. Pai, nós queremos como igreja consagrar já esse mês de setembro, é o último mês do calendário judaico, então nós sabemos que muitas transformações vão acontecer na nossa vida, num dia importante no nosso país. Então eu te peço, move com liberdade, Espírito Santo, que nós possamos estar chegando nos lugares em Ti, que o Senhor traga unção e graça. Quero profetizar a vida abundante sobre seus filhos, a vida do preço que foi pago por Ti, em nome de Jesus. Nenhum de nós, Pai, quer ficar aquém do sacrifício que o Senhor tem. O Senhor já sacrificou por tanta coisa, nós não queremos deixar, ou abandonar, ou desprezar tudo que o Senhor sacrificou. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer nas nossas vidas, que nós possamos subir a Sião, que nós possamos estar alinhados contigo e com os teus propósitos, que nós possamos como igreja declarar o teu reino, a tua justiça abundante. Eu dou ordem no mundo espiritual, áreas que estavam mortas tenham ressurreição, áreas que estavam destruídas comecem a ser restauradas em nome de Jesus, e todo roubo de pessoas, de tempo, de relacionamento, de material também, nós despojamos Satanás e dizemos, é nosso, nós tomamos de volta todas as ruas dessa cidade, todos os bairros dessa cidade, todos os cantos desse lugar, eles são teus, e nós como igreja nos colocamos junto com Cristo nos lugares celestiais e declaramos, estamos subindo,